noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra da nossa segunda semana. Quem vai estar falando para vocês agora é o Dr. José Martins Filho. Ele é o presidente da Academia Brasileira de Pediatria e é o professor titular emérito de Pediatria da Unicamp. O Dr. José também é autor de mais de 11 livros sobre desenvolvimento infantil. E nessa palestra ele vai estar falando um pouco para a gente sobre a importância do vínculo familiar para o desenvolvimento integral da criança. Tenham todos uma ótima palestra. Eu sou José Martins Filho, sou professor titular de Pediatria da Unicamp, sou professor emérito e sou presidente da Academia Brasileira de Pediatria. A Academia Brasileira de Pediatria é uma instituição que congrega professores de pediatria e pesquisadores do Brasil inteiro que se interessam pela criança, pela evolução das relações das crianças com o mundo ambiente, com o que está acontecendo, não só na prevenção das doenças físicas, mas também nas emocionais, na parte fundamental das relações com a família, com os pais. E por que isso nos interessa? Eu, particularmente, trabalho bastante nessa questão do aleitamento materno e do vínculo, do afeto necessário para desenvolver sadiamente uma criança. A questão do aleitamento materno tem sido muito debatida, as pessoas já conhecem a importância, sabem fundamentalmente que uma criança que é bem amamentada é uma criança que tem mais saúde, tem menos problemas físicos, biológicos, imunológicos, tem menos doenças e o mais importante de tudo, ela mantém um vínculo, um afeto e uma relação com a mãe fundamental. Tanto é assim que com crianças que a mãe infelizmente não conseguiu amamentar porque faz um desmame precoce, por várias causas que eu vou abordar, elas têm uma tendência a apresentar problemas às vezes eventuais no desenvolvimento emocional no futuro. Hoje aparecem alguns trabalhos internacionais feitos por grupos muito importantes no mundo inteiro, analisando o que acontece com crianças que são marginalizadas, desprezadas ou não bem atendidas, crianças que às vezes a mãe não tem nem tempo para cuidar delas. E aí entra uma luta muito grande minha em favor da licença maternidade ampliada no nosso país. No mundo inteiro existem variações de tempo da licença maternidade. Alguns países nórdicos, que evidentemente são mais ricos que o nosso, eles conseguem dar licenças maternidade até 2 anos. E mais, se a mãe volta ao trabalho mais cedo porque já desmamou, antes de 2 anos, o pai pode assumir essa posição de cuidado e pode ficar com o filho, porque todos nós sabemos que quem cuida melhor de uma criança é a mãe e o pai, né? Também os avós, os tios, a família, mas fundamentalmente a relação com a mãe é prioritária nos primeiros meses de vida e a gente acha que até 2 anos de idade aproximadamente uma criança ainda não está madura, não só biologicamente, imunologicamente, mas emocionalmente também. Colocar uma criança em creche precocemente aos 2, 3 meses de idade não é bom. É uma coisa que realmente aumenta a chance de doenças e alguns filósofos, como Bowlby, por exemplo, dizem que crianças que vão para a creche precocemente sofrem deprivação materna, ou seja, sentem falta da mãe e isso marca a personalidade e a consciência dessas crianças. Por isso que é importante amamentar, por isso que eu entrei nessa luta há mais de 40 anos, por isso que eu presidi o Comitê Nacional de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria e fui consultor do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição para problemas de aleitamento materno. Dei conferências pelo Brasil e pelo mundo sobre isso. E fui evoluindo no meu conceito. À medida que eu percebia a necessidade da amamentação, eu comecei a perceber a necessidade de vínculo, de afeto, de consciência, de participação, de percepção da criança e da mãe e da família, da importância disso. Alguns trabalhos mostram que essas crianças podem ter uma coisa que nós chamamos de estresse tóxico precoce. O que é isso? É a ação no cérebro infantil de hormônios produzidos pela glândula suprarrenal, pelo sistema cerebral, que aumentam a adrenalina da suprarrenal e o cortisol produzido ao nível do eixo hipotálamo renal. O que fazem esses hormônios? Esses hormônios podem levar a lesões cerebrais importantes. Por quê? O que é o estresse? O estresse é uma preparação do organismo dos mamíferos para reagir a quando são agredidos, ou quando sentem medo, ou quando precisam fugir, ou quando precisam abrigar, atacar.
Um gatinho que fica em estresse, ele levanta o pelo, eriça, as unhas abrem, ele se prepara para a luta. Um cachorro, a mesma coisa. Qualquer animalzinho que se sente pressionado, ele faz isso. O que acontece com uma criança quando ela se assusta, quando ela tem medo, quando ela chora e não tem colo? Ela fica estressada. Por quê? Ela começa a reagir contra uma situação de medo. A sua suprarrenal, que é uma glândula que está lá em cima do rim, produz um hormônio chamado adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, dilata a pupila, deixa a criança preparada para reagir. Isso, se a criança é atendida rapidamente, baixa e a criança não precisa ter lesões cerebrais permanentes. A mesma coisa o cortisol, que é produzido pelo cérebro também para preparar para essa luta. Por isso, crianças que se estressam. E quem é que são essas crianças que se estressam? São bebês que não são atendidos quando choram, que a mãe não dá colo quando ele precisa, que não leva carinho, atenção, beijo, abraço. Beijar, abraçar e dar carinho para uma criança é tão bom quanto dar comida. Nutre. O afeto nutre. Eu repito isso sempre nas minhas conferências. E aí, essa criança, quando esses hormônios são liberados, eles impedem que as sinapses, que são as divisões dos neurônios naquelas células nervosas, se reproduzam. E eles começam a perder realmente sinapses e neurônios cerebrais, ou seja, eles passam a ter, entre aspas, uma lesão cerebral que às vezes é permanente e que para ser recuperada só mais tarde, com muito cuidado, muita atenção, muito apoio da família, da mãe, até de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, etc. Então hoje a nossa visão das relações familiares nos leva a entender que um bebê não sabe bem que nasceu até mais ou menos 6 meses de idade, né? Ele vai realmente entender um pouco a sua independência a partir de 6, 7 meses, quando ele senta, quando ele começa a engatinhar aos 7, quando ele vai andar, dar os primeiros passos perto de 1 ano, quando ele vai falar as primeiras palavras depois de 1 ano, quando ele leva a comida à boca. E esse momento, esse período todo, ele é muito dependente. Ele precisa de gente presente, ele precisa de atenção, ele não fala, ele nasce bem independente de tudo. E ele vai desconfiar que ele é um ser independente à medida que ele amadurece. Se nesse período ele não é bem atendido, ele pode sofrer e ter realmente repercussões sérias futuras que vão ser presentes, às vezes não só na infância, mas até no mundo futuro. Trabalhos internacionais mostram que às vezes essas crianças podem ter dificuldades escolares, problemas de sociabilização, serem mais agressivas. Eu sempre falo, e acho que isso precisa ser bem entendido, que a gente sempre pensa que a violência urbana, a violência que existe por aí, ela é fruto só da pobreza e da miséria econômica, da falta de comida, da falta de condições de vida. Mas além disso, ela também acontece por falta de carinho, de atenção e de amor. Porque tem muita gente pobre, com dificuldades econômicas e que sofre bastante, mas que tem uma família constituída, que tem uma mãe carinhosa e são boas pessoas, se desenvolvem muito bem. E ao contrário, tem muita gente rica que nasceu em berço de ouro, que é violenta e agressiva, porque não teve amor, porque não teve afeto, porque não teve carinho, porque não teve atenção. É por isso também que eu falo muito de uma coisa chamada terceirização infantil. O que é a terceirização? São as crianças que nascem e não são cuidadas pela família. São crianças colocadas para outras pessoas cuidarem. Eventualmente pode até ser uma pessoa amorosa, afetiva, como acontece em casais que adotam crianças e que dão muito amor, mas pode ser que não seja isso. Quando uma mãe e um pai saem às 7 horas da manhã de casa e voltam só às 8, 9 horas da noite, como acontece nas grandes cidades tipo São Paulo, e essas crianças ficam ou com parentes, ou com babás, ou em creches precocemente, isso não é o ideal. O ideal é que essas crianças sejam cuidadas por quem as gerou. Pessoas que têm consciência da importância da relação mãe-filho, da relação pai-filho, da relação família-criança. E que, quando elas choram, pegam no colo, acolhem. Aquilo que antigamente a gente ouvia muito falar, infelizmente até profissionais da área da saúde falavam isso, não, está chorando, deixa ela chorar que ela aprende, ela precisa entender que ela não pode ser acolhida toda hora, senão ela vai ficar viciada em colo. Esse é um termo que caiu de moda, a gente sabe que isso é um crime, essas crianças se deprimiam. A criança que chora está querendo ajuda, ela está querendo ser cuidada, ela está querendo ser abraçada. Sim, dá trabalho. Eu sei que não é fácil cuidar de uma criança. As pessoas vão descobrindo devagar, e no meu livro Quem Cuidará das Crianças eu falo sobre isso, à medida que tem um filho. A vida muda muito depois que nasce uma criança, porque as pessoas têm que se dedicar a ela. É um novo ser
que vai ocupar um espaço importantíssimo na família e que precisa ser cuidado. E isso nem sempre é aprendido, principalmente quando as pessoas não foram preparadas para entender o que é a gestação, o que é o que a gente chama hoje de esterogestação, que é a continuidade da gestação, entre aspas, fora do útero, né? Com o colosso, com o leite materno, com a atenção, com a presença da mãe, com a voz da mãe, com o corpo da mãe e com o resto da família apoiando. Então, tudo isso junto significa uma coisa muito importante. Alimentar é fundamental, nutrir é fundamental, mas é muito importante nutrir de amor, de afeto, de carinho, de atenção. Não adianta só dar comida. A boa babá não é aquela que troca a fralda direitinho, que dá comida na hora certinha, tal. A babá é aquela que pega no colo, que acolhe, que abraça. E, infelizmente, uma coisa que a gente vê com frequência, pela impossibilidade das mães poderem ficar com os filhos que voltam ao trabalho, é que as crianças são obrigadas a fazer um vínculo novo com a pessoa que está cuidando. E se fica uma babá, uma vovó, uma titia o dia inteiro com o bebê, a mãe só chega à noite cansada depois de trabalhar e tem que aguentar a noite inteira se o bebê chora, essa criança vai fazer um vínculo positivo também com as outras pessoas, para se defender, e é importante. Mas às vezes a mãe fica enciumada, acha, não, está me traindo, aquela fulana está seduzindo meu filho, ela não é a mãe. Mas naquele período, essa criança vai se vincular com quem cuida dela. E vai ser muito comum que ela peça para ficar com essa pessoa. E é preciso entender esse processo. E é por isso que eu estou nessa luta muito grande, que além de lutar pelo aleitamento materno, lutar pelo vínculo, pelo afeto, agora me preocupo muito com a necessidade da mãe ficar com seus filhos e ter condições para fazer isso. É inacreditável que a gente fale que a Organização Mundial da Saúde sugere, exige ou fala que tem que amamentar pelo menos 6 meses exclusivamente ao peito e a licença maternidade seja de 4. Quer dizer, como é que a mãe resolve isso? Ah, tem que ficar a mamar toda hora em autodemanda. Tá bom, mas aos 4 meses ela vai para o trabalho e deixa o filho sozinho em casa ou numa creche. Ou seja, há uma incoerência nisso. Se você fala isso, pelo menos 6 meses ela tem que ficar. E nem todo mundo tem 6 meses, só algumas pessoas especiais. Mas é muito pouco. O ideal seria 2 anos. Eu sei que é difícil pela questão econômica, a questão política, a questão social. Nós estamos lutando muito para pelo menos conseguir uma licença maternidade de 1 ano. Só menos isso. Eu tenho trabalhado em todas as esferas, tentado isso em contato com vereadores, senadores, deputados, prefeitos, mas infelizmente a gente nem sempre é muito ouvido. Embora vários candidatos a vereador por aí tenham me procurado, eu tenho dito que eles vão apoiar a licença maternidade mais prolongada e há compromissos em São Paulo e outras cidades aqui perto. Eu, inclusive, em novembro estarei no Senado Federal, numa reunião com um grupo que vem da França, para falar exatamente sobre esses primeiros dias e anos de vida e a importância da licença maternidade ampliada. Porque isso interessa muito à família, à criança e ao Brasil e ao mundo. Porque a criança é o futuro da humanidade. Uma criança que é bem tratada, bem cuidada e tem afeto e amor, vai aprender a amar e vai ser um cidadão muito melhor no futuro. Vai ser menos agressivo, menos violento, vai compreender melhor as relações sociais e vai ajudar. Ou seja, quando você está lutando pela amamentação, pela licença maternidade, você, pelo vínculo, pelo afeto, você está lutando pela humanidade. Você vai fazer bem à humanidade e ao planeta, né? Porque você vai diminuir o consumo do leite de vaca com todas as complicações ambientais que existem na produção de leite de vaca, que vocês conhecem bem, né? Sobre o problema da Amazônia, o problema do desmatamento, o problema de ter muita pasto para o gado, para produzir leite, etc. e tal. E também porque é um leite que evidentemente é importante na alimentação, mas é muito menos importante do que era no passado. Hoje a gente entende muito mais a importância do leite de vaca, a importância da intolerância à lactose, a importância de saber que esse leite é fundamental para o bezerro, não para a criança, que para ele ser usado nas crianças ele tem que ser muito adaptado, tem que ser modificado intensamente para prejudicar menos, né? E o ideal realmente é amamentar. E o ideal é ficar com as crianças e ajudá-las. Por isso é que a gente não pode deixar de entender que o processo é global. Ou seja, nós não estamos falando só de comida, só de relação social, só de aleitamento. Nós estamos falando de um conjunto de coisas importantes para ajudar as crianças a serem mais felizes, se desenvolverem melhor e ajudar o nosso país e a nossa humanidade. Outro problema importante que nós que trabalhamos com crianças, os profissionais da área da saúde, todos, viu? Não é só o pediatra, é o psicólogo, o pedagogo, o filósofo, o assistente social, o nutricionista, o fisioterapeuta, enfim, o fono, o pessoal da fonoaudiologia que ajuda muito na amamentação, enfim, todas as pessoas que se interessam e lutam pelas crianças.
Outro problema interessante é lembrar que nós vivemos num mundo muito complexo e que os trabalhos internacionais estão mostrando que quanto mais a criança vive num ambiente natural, parece que ela é mais feliz, inclusive tem muito mais saúde mental e fisiológica e biológica. Hoje em dia se fala muito do contato com a natureza. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já está estimulando não só a leitura de novos livros, de ler para as crianças, de conversar com as crianças, mas principalmente os pais lembrarem que em vez de passear no shopping, para eles comerem coisas que não são adequadas e quererem comprar coisas, que eles devem passear em florestas, em lugares em que existem árvores, em lugares ecológicos e onde você tem possibilidade de brincar com a natureza, de correr, de andar, de ver árvores, de ver o mundo mais livre. Parece que esses trabalhos mostram que essas crianças realmente são mais felizes do que ficarem trancadas em apartamentos e passearem só nos fins de semana com os pais nos lugares de compras. Eu me lembro de uma criança que eu entrevistei uma vez, de 6 anos de idade, eu perguntei se ela passeava muito com o pai e com a mãe, e ela me disse, tio, sábado a gente vai no supermercado e domingo a gente vai no shopping. E era o passeio dessa criança, porque os outros dias o pai e a mãe não tinham tempo. E em vez de no fim de semana eles passearem num parque, num jardim, eles iam para o shopping, né? E aí reclamavam que as crianças ficam consumistas, como as famílias às vezes são mesmo, e que gastam o seu magro salário e as suas dificuldades econômicas comprando coisas que não são necessárias, porque as crianças aprendem a querer comprar, né? E aprendem a comer mal, e aprendem a comer coisas erradas. E na verdade, cada vez mais quando eu falo sobre a questão da natureza e a questão da família, eu estou falando de uma coisa que se chama, e que fala, num dos meus livros eu falo isso, na Criança Terceirizada e no outro, O Nascimento e a Família, e que é a gênese da violência na primeira infância. Outros autores já mostraram isso. Uma criança aprende a amar sendo amada, e uma criança que vive numa família de violência, de agressões, de brigas, de dificuldades, e que não tem colo, não tem assistência, não tem carinho, não tem amor, não tem beijo no rosto e abraço, ela tem uma tendência a apresentar, provavelmente, na sociedade, um comportamento sem amor. Realmente ela não foi amada, ela não aprende a amar. Então, juntar a natureza com a tentativa de diminuir a violência vista pela criança e vivida e a falta de colo e atenção na primeira infância são fundamentais, talvez, para melhorar esse mundo em que nós vivemos e essa violência urbana tão grande, né? As pessoas se esquecem de que as crianças aprendem. As pessoas pensam que as crianças só aprendem a partir de 5, 6 anos de idade. As crianças aprendem até intraútero, né? Os trabalhos franceses lá feitos em Dijon mostram que quando a criança recebe através do líquido amniótico dentro da barriga da mãe o sabor de alguns alimentos que ela come, ela vai ter preferência por esses alimentos depois que ela nasce. O trabalho de Dijon mostra que mais que tomar um suco de cenoura, as crianças gostam mais de cenoura do que suco de laranja e vice-versa. Porque elas já aprendem intraútero, elas ouvem a voz da mãe, elas ouvem a voz da família, elas sempre a agressão ou o bem-estar dessa mãe. Tem gente até falando hoje, no outro dia eu vi um vídeo muito interessante sobre isso, sobre a psicoembriologia, achando que os fetos e os bebês intraútero sentem um pouco o ambiente que está acontecendo. São coisas que estão sendo discutidas e evidentemente precisam de trabalhos científicos demonstrativos claramente sobre isso. Mas existem essas hipóteses e há pessoas que falam sobre isso. O que eu faço na minha vida profissional é atender crianças com afeto, carinho, atenção e pedir aos pais que assim sejam. Quando uma criança está doente, se a mãe precisa trabalhar, ela não deve ir ao trabalho, ela deve ficar com a criança. Ela deve atender, porque não é só o remédio que ela vai dar, que alguém pode dar, é também a sensação que essa criança tem de segurança, que ela precisa disso. E isso faz parte desse desenvolvimento das condições especiais das crianças. Viver dentro de um apartamento e às vezes sozinha, também exige às vezes que a criança tenha uma forma de compensar a sua necessidade de carinho, de afeto. Eu às vezes sou meio criticado, porque nas minhas conferências, nas minhas palestras, eu falo muito da importância dos animaizinhos domésticos na vida das crianças, né? Eu até já cheguei a receitar para algumas crianças que eu vi tristes, que não tinham irmãos, não tinham família. Eu já receitei com uma criança uma vez, deu uma confusão danada, o pai brigou comigo. Eu receitei um cachorro 24 horas. Mas como um cachorro 24 horas? Porque essa criança não tem irmãos, não tem brinquedo, o pai e a mãe saem cedo, fica trancada em casa, sozinha,
pelo menos ela vai ter um cachorro. Ah, mas o cachorro lambe ela come a ração, ótimo, melhor ser lambida do que não ter ninguém para lamber. Então isso é importante. Vejam, a relação das crianças com os animaizinhos domésticos, claro que tem que ser um animalzinho cuidado, limpinho, vacinado, que a família goste dele, que ele não seja bravo, não seja, ou um gatinho, ou até às vezes um animalzinho menor. A criança às vezes gosta muito, né? Mas o afeto e o carinho a gente aprende fazendo. E os cachorros, eu sou um cara que gosta muito de cachorro, então eu acho que alguns cachorros são amorosos ao extremo. Se a gente se comportasse igual aos cachorros, eu vi outro dia uma mensagem sobre isso, achei interessantíssimo, né? Se você fosse igual a um cachorrinho, você quando chegasse um amigo ou a família, você correria, abraçaria, abanaria o rabinho, ou então balançaria. Você demonstraria seu afeto, você seria fiel. E o mais importante, quando alguém estivesse triste, você ficaria do lado, quietinho, esperando que essa pessoa melhorasse, mostrando que sozinho, dizendo, olha, eu estou aqui, que os cachorros fazem sempre isso, quem tem cachorro sabe disso. Então viver é isso, é a natureza, é os animais domésticos, é a casa, é a alimentação, é o amor, é o afeto, o carinho, tá bom? Um beijão para vocês, Zé Martins Filho.